Como é que estão todos? Na paz? Dia. Foi isso. Jejum, nós teremos em julho, né, do dia 20 até o dia 23, o nosso jejum de 3 dias, que acontece lá no Rio, tá bom? E certamente também convidamos vocês a estarem lá conosco. Eu e o Williams, nós estamos indo no dia 19, e você também é convidado a estar lá conosco. Amém? Células, né? Nós estamos nos movendo por células. Durante a semana aí você tem uma célula que você pode estar participando e levando alguém não crente para participar das células. Quarta-feira estamos tendo sempre oração, intercessão. É fato que uma quarta-feira é na igreja e outra quarta-feira é online, ok? E acontece também que nas quartas-feiras, que a gente está presencial aqui na igreja, nós estamos também nos reunindo como liderança das células. Então, os líderes, os vice-líderes, os secretários, os líderes em treinamento, certo? E na quinzena seguinte, nós temos discipulado online. Então, vocês podem estar participando. A gente gera um link pelo Zoom, a gente sempre está colocando no grupo e para todos. Fizemos o primeiro quarta-feira passada e foi uma bênção, tá? 15 dias atrás. Foi uma bênção. Então, essa quarta-feira agora é o online. Quarta-feira que passou, nós fizemos o presencial. Dia 1º de julho, nós temos o nosso encontro de casais, tá? E também terá o encontro de jovens, né? Que aí falta vocês depois passarem as datas. O encontro das mulheres vai ficar para agosto, né? Fizemos o recente esse mês agora, e o próximo agosto. E vai ter o dos homens, não é isso, Williams? Depois a gente gera a data aqui. Ok? Mais algum aviso? É isso aí. O Senhor abençoe vocês. Deixa eu ver até a data aqui. Hoje são 18. Dia 25, que é a semana que vem, certamente muita gente vai estar viajando, tá? Então, na outra semana, é o sábado do encontro de casados. Então, a gente pode se organizar para o domingo, às 5 horas da tarde, a gente poder estar aqui e a gente falar com os pais. Beleza, gente? E é uma convocação, tá bom? Domingo, dia 2 de julho. Ok? Independência da Bahia. Independência da Bahia. Dia 2 de julho, vão fazer 2 anos que nós estamos aqui. Então, temos que fazer festa. Shalom, queridos. Paz do Senhor seja com todos. Vamos à palavra do Senhor nessa noite. Queria que você fechasse seus olhos. Ô, Joyce, se tiver alguém lá fora, manda, que não estiver trabalhando, manda vir para cá. Pronto, o Cineia já se prontificou. Isso aí, chamou, nem espero o outro levantar a mão, não vou na frente. Isso é bom. Vamos orar, queridos. Dona N de Djalma, estava com saudade de vocês. Cheguemos. A Claudinha fez aniversário essa semana. Não foi? Temos que orar por você. Né? Então, tem mais alguma coisa, novidade? Nosso povo quer um povo manessa. O negócio de aniversário é complicado na célula. Porque, menina, se todo mundo fizesse aniversário uma semana, outro na outra, outro na outra, nós vamos comer bolo, vai ficar todo mundo rechonchudo. É um negócio sério. Não tem que fazer bolo de maçã.
Salada de frutas, para ver se não engorda, misericórdia. Vamos orar que hoje Deus quer falar conosco, amém? Todos os dias Deus quer falar conosco. Todos os momentos Deus está falando. E o que nós precisamos é de um espírito sensível à voz do Senhor. O problema, queridos, é que esse espírito sensível à voz do Senhor, ele só se dá quando você está disposto a entregar teu coração para Ele. Não é o meu coração que é capaz de ouvir a voz de Deus, é o coração que Deus forma em mim. Porque o meu, ele fala que está endurecido, ou seja, não está disposto a ouvir, obedecer, entender e viver aquilo. Mas o coração que Ele tem para me dar, para me transformar, ele é sensível à voz do Espírito. Então nós precisamos pedir ao Senhor sempre que trabalhe nos nossos corações. Amém? Fecha seus olhos, Pai. Trabalha, Senhor, nos nossos corações. A Tua promessa, Senhor, que o Senhor tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, sensível ao Teu Espírito. Então que ela se cumpra nessa noite em nós, que o Teu poder, Tua autoridade, Tua majestade, a Tua glória, ela se manifeste aqui entre nós essa noite. E esta palavra que será ministrada da parte do Senhor, ela possa produzir transformação em nossas vidas. Elas possam gerar frutos dignos de santidade. Que ela possa produzir frutos do Espírito em cada um de nós. E que nós possamos manifestar a vida do Senhor através de nossas vidas. E assim as pessoas possam conhecer a Ti, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quero te fazer uma pergunta. Será que Deus está em todo lugar? Acredita que sim? E se acredita que sim, ela fica parecendo assim, eu não tenho muita certeza não, mas vou por sim, entendeu? Mas tudo bem. Onde fugirei da tua face? Onde me esconderei do Senhor? O menino está lendo a Bíblia, é outra história, está vendo? A palavra de Deus vai trazer dois contextos teológicos da presença de Deus. Uma chamada imanência, a outra chamada transcendência. A transcendência, que ele diz que Deus transcende o tempo, o espaço e a matéria. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares. E a imanência, Deus se faz presente de maneira imanente nos cosmos criados por Ele. Ou seja, quando a gente fala que Deus está sentado no seu trono, no seu sublime trono, isso também é uma verdade. Então, o Deus que está lá é o Deus que está aqui. Mas a pergunta que precisa ser respondida dentro de nós: aonde Deus está para nós? Quem é o seu Deus? Alguns teólogos dizem que a presença de Deus está ligada à sua transcendência, enquanto outros afirmam que está relacionada à imanência. Contudo, olha que interessante, a Bíblia fala muito mais sobre Deus estar, muito mais sobre Deus estar ou não em algum lugar, do que sobre Ele estar em todos os lugares. Agora, a gente precisa se perguntar, ou melhor, a gente precisa entender, o que seria a presença de Deus então em nossas vidas? E em nome de Jesus, não fala que você é crente, por isso você tem a presença de Deus, não. Que eu te jogo uma cadeira. Aí na presença de Deus já saiu da minha vida nessa hora. Então não arranque ela de mim, em nome de Jesus. Mas deixando a brincadeira de lado, a gente precisa primeiro entender uma coisa. Estar junto não é a mesma coisa que estar presente. Principalmente nesse mundo de hoje, que nós transcendemos entre o real e o virtual. Hoje nós podemos estar aqui conectado ao mundo inteiro. Estou aqui falando, estamos transmitindo o culto, tem pessoas ouvindo, não sei nem aonde.
E vai ser salvo lá no YouTube. Isso pode chegar até a Coreia do Norte. Não, Coreia do Norte não, a Coreia do Sul. A do Norte é bloqueada. Pode chegar ao Japão, do outro lado do mundo. Agora, o fato disso acontecer significa que Deus está presente? Olha que interessante, alguns exemplos para a gente pensar. Né? Aqui em casa nós temos a mesa como um altar. Então, o café da manhã é a mesa. O almoço é a mesa. O jantar é a mesa. Por quê? Porque a mesa é um dos 3 altares de uma família. De um casal. O casal ele tem 3 altares: a oração e a adoração, a mesa e a cama. Isso é que sustenta uma família em Deus. Mas olha que interessante, se eu estiver aqui à mesa almoçando, e Delvane estiver respondendo no WhatsApp, ela está junto ou ela está presente? Está junto ou está presente? Ficaram na dúvida, né? Então vamos lá, vamos piorar um pouquinho. Eu estou conversando com a esposa, mas estou pensando nos problemas do dia seguinte. Eu estou junto ou estou presente? Eu estou orando, mas o celular está lá só mandando mensagem de aviso. Ó. Eu estou junto com Deus ou estou presente com Deus? Eu estou no culto, mas o celular está na minha mão e eu vejo que está lendo a Bíblia no celular e eu estou respondendo ou verificando o Instagram, o WhatsApp e companhia. Eu estou na igreja, eu venho ao culto. Viu? Minha irmã vigia, porque o diabo está tentando te derrubar. Brincadeiras à parte. Eu estou na igreja. Hoje nós somos uma igreja que temos uma missão, estamos debaixo de uma palavra, nos movemos agora como uma igreja em célula, mas eu não estou fluindo nisso. Isso para mim ainda não entrou no meu coração, não está no meu espírito. Eu estou junto ou estou na presença? Qual a diferença, queridos? Qual a diferença? E se fosse no bom baiano, a gente ia falar, está de junto ou está presente? Na presença, a conexão. Gostei, Lu. Sabe por que precisa de conexão? Porque a presença, ela deixa marca. A presença, ela traz representatividade. A presença, ela gera memórias através da relação e se torna uma realidade. Portanto, a presença de Deus é relacionamento. Ah, mas eu não posso então entrar no meu quarto e falar que eu senti a presença de Deus? Pode, isso também é presença. Eu vim no culto, né? Aí eu senti a presença de Deus. Sim, isso também é presença. Mas eu não estou falando de uma presença momentânea, eu estou falando de algo que vai fazer com que você tenha uma realidade de quem Deus é e com quem você anda. Não é uma visitação. Olha que interessante. Sou casado com essa linda mulher. Eu estou o dia todo do lado dela? Não. Mas olha que interessante. Mas eu tenho que me comportar como? Então, o meu comportamento, eu saio de casa, nós tomamos café da manhã juntos, né? Nós temos esse hábito, e aí eu deixo ela no trabalho, vou para o meu trabalho, ou ela me deixa e vai, aí depende de quem vai ficar com o carro, e tarará. Mas o dia todo, eu preciso lembrar que ela é minha esposa ou não? Não. Ela simplesmente é. Portanto, o meu comportamento tem que alimentar essa verdade o tempo todo. Então, não tem que ficar de risadinha com uma mulher ou outra.
Eu tenho que ter um comportamento de um homem o quê? Casado. Sem que ninguém veja, sem que ninguém me cobre, sem que ninguém me denuncie se eu não tiver. Porque essa é a minha condição. E essa condição, ela precisa gerar em mim algo muito interessante. Por quê? Porque eu preciso ser digno dessa condição. Porque eu quero chegar em casa e encontrar de novo quem? A minha mulher. Eu não quero chegar em casa e ter algo que me abone ao nosso relacionamento. A gente vira e mexe e briga. Eu não gosto. Mas a briga faz parte. A gente acerta lá os ponteiros e nós voltamos. Então, quando eu vacilava, que ela falava comigo que eu tinha vacilado, eu quebrava o quê? O relacionamento. E por que eu quebrei o relacionamento lá? Porque eu saí da condição que eu estava. Então, se eu viajar, a minha condição é a mesma. Se eu estiver aqui, a minha condição é a mesma. Se eu estiver do lado dela, a minha condição é a mesma. Se eu estiver na cama com ela, a minha condição é o quê? Faz sentido para vocês? Por quê? Porque isso é construído. Porque é algo sendo edificado, algo sendo transformado, algo sendo impactado na minha vida, que me atrai a ela, ela atrai a mim, e essa condição que nós estamos gerando, ela nos protege, ela guarda isso que nós estamos construindo. Pegou isso no teu espírito? Pegou ou não? Qual é a questão? Presta atenção numa coisa. Deus tem um plano de redenção em nossas vidas. Digo, Deus não tem um plano de redenção para a minha vida. Eu digo, Deus tem um plano de redenção para nossas vidas. E por que não para nós? É porque é em nós que vai se cumprir a redenção que Jesus conquistou naquela cruz. E por que é em nós? Porque Ele me amou antes da fundação do mundo. Eu não sou obra do meu pai e da minha mãe, eu sou uma obra espiritual de Deus, que foi manifesto a esse tempo para manifestar a glória do meu Criador, que eu sou a imagem e a semelhança dele, amém? Você crê nisso? Agora, como é que eu me torno imagem e semelhança de alguém, se eu não conhecê-lo? Se eu não me relacionar com ele? Cara, essa questão de relacionamento é tão séria que tem gente que acha que nós somos irmãos, porque nós ficamos fisicamente parecidos. E não é por uma vez, 2 vezes que já confundiram isso, não. Ontem eu fui pregar para casais, aí eu já, aqui em casa nem mais falo perto da roupa. Quando você vê, um está com uma cor, o outro está com outra cor, igualzinho. E ninguém combinou nada. Por que você vai tornando igual, semelhante? Porque tem intimidade. No plano de redenção de Deus, é Deus tirar você daquilo que... Porque olha o que acontece, ó, Deus formou o homem, amém? Você crê nisso ou você crê que você veio do macaco? Se você fizer o DNA, você vai descobrir que você não veio do macaco. O macaco teria um gene a mais do que você. Mas se você achar que veio, tudo bem. Então eu e nós que cremos na palavra de Deus, cremos que nós vimos da onde? Do Senhor. Mas Deus é Espírito, significava que eu era o quê? Espírito. E significa que eu ainda tenho o mesmo... Por isso que eu estou aqui respirando. Aí o pecado veio e deformou o que Deus o que havia formado. E qual é o plano de redenção? É Jesus transformar a minha vida para que eu volte para o projeto o quê? Original. Ser imagem e semelhança de quem? Então, se eu quiser ver Deus na terra hoje, eu não vou olhar para o céu, eu vou olhar para você. Que diz que entregou a sua vida para Jesus, que ama Jesus e que quer ir para o céu. Ou isso não é bíblico? É ou não é? Mas uma pergunta, na hora de você tomar suas atitudes no seu casamento,
Na hora que você vai fazer as coisas que você está lá, que ninguém está vendo, na hora que você tem que, ainda que esteja com a razão, você tem que perder a razão para manifestar o Deus que você serve, qual é a sua atitude? Qual é a sua consciência? Deixa eu te dizer uma coisa, o que é redenção? É o ato ou efeito de redimir ou remir, que significa libertação, reabilitação, reparo e salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio do cativeiro. É te livrar das penas do inferno. Agora você precisa entender uma coisa. A remissão de Deus, ela se dá em quem crê ou no ímpio? Pergunta simples. O ímpio vai acreditar em libertação? Não, mas precisa. Ele vai acreditar em reabilitação do espírito? Não, mas precisa. Ele vai acreditar que ele precisa de reparo? Não, mas precisa. Ele precisa ser salvo? Ele foi salvo. Ele precisa reconhecer o quê? A salvação. Para ser liberto das obras do inferno. Estão entendendo, queridos? Guarda isso no teu coração agora. E vem comigo aqui em um outro momento. Qual o perigo que nós temos nesse tempo? Como Deus vai cumprir o plano dele? Ou como Deus vai concluir o plano dele? O que você acha? Que Deus vai cumprir ou Deus vai concluir? Espera aí, então a obra que Jesus fez na cruz foi para concluir ou foi para cumprir? Então já está cumprido. Então o que Deus quer fazer comigo agora? Me libertar, me reabilitar, me reparar, para eu viver o quê? A minha salvação. Mas como Deus vai fazer isso nesse tempo? Mandando Jesus de novo para a cruz? Não. Fazendo Jesus voltar aqui? Não. Porque Ele está preparando uma igreja que vai voltar e estar com Ele. Um corpo. Então Ele vai ter que usar duas pessoas. Ou a conclusão do que Ele fez naquela cruz. Amém? E isso ninguém pode tirar mais, porque está consumado. E Ele também vai usar o quê? Alguém. Para anunciar o que está consumado. Ou o outro alguém para poder fazer com que eu seja liberto, sarado, santificado. Amém? Portanto, eu vou pegar aqui 2 textos rapidinho, só para a gente contextualizar, que ainda não é pregação. Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá? Eu vou pegar Paulo 5,21 em Efésios. Sujeitai-vos uns aos outros, no temor do... Para aqui. Entenda uma coisa. A ideia de sujeição na Bíblia sinaliza obediência a uma autoridade dada por Deus. Porque tem a ver com a ordem do que Deus fez, do que está consumado, do que Ele criou, daquilo que é imutável. Se submeter é se colocar no lugar da obediência. Para quê? Para eu sofrer alterações e modificações da vida. Por isso que o mundo de hoje grita, luta e tenta fundamentar a todo preço, todo custo, de retirar a ideia de autoridade. Tudo que Deus colocou como autoridade, o mundo hoje grita para tirar desse lugar. A igreja, o homem, o pai, o marido, o líder, o pastor. Se você pegar todos aqueles que foram imbuídos de autoridade na Bíblia, você vai ver que o mundo hoje ele luta contra a derrubar a autoridade.
Por quê? Porque agora é tudo meu, não é mais nosso. É o meu corpo, é a minha vida, as minhas regras, é a minha casa, é o meu casamento. É a minha vida, ninguém tem nada com isso. É o meu gênero, é a minha opção. É o meu jeito de ser. Mas qual é o problema disso? É que hoje isso também está onde? Dentro da igreja. Então, se eu parar aqui e falar isso, eu posso dizer o seguinte, que às vezes nós estamos na igreja, mas estamos junto de Deus, mas não estamos na presença de Deus. Por quê? Qual é o perigo desse mundo gritando? É que o mundo quer relativizar tudo, incluindo a fé. A fé é relativa. Se eu achar que esse computador que vai ser meu Deus agora, Deus book. E sabe o que é pior? Vai ter gente defendendo Deus book. E que acaba atuando muitas vezes como Deus, né? Porque a quantidade de coisa que você faz aqui dentro, a quantidade de coisa que você aprende aqui dentro, você é influenciado aqui dentro, é impressionante. Mas pega aqui no teu espírito comigo. O relativismo tem tirado a nossa consciência. A consciência. Para a gente perder a noção do que é sagrado. Nos está fazendo pensar que somos amigos de Deus. Como assim, apóstolo? Vou te dizer. Deus é o meu amigo. Certo? Mas aí eu trato a minha mulher do jeito que eu quiser. Depois eu peço perdão a Deus que está tudo o quê? Resolvido. Mas a imagem que eu passei quando tratei a minha mulher de forma errada, na frente do outro, não tem nada a ver comigo, com os outros. Não tem nada a ver com Deus. É eu e ela. Aí Deus me perdoa, está tudo o quê? O que eu faço lá na frente do computador, se eu estou vendo pornografia ou não, depois eu peço perdão a Deus, está tudo resolvido. É a desgraça, não é a graça não. Eu não tomo o lugar que eu preciso tomar, eu não tomo as atitudes que eu preciso ter, eu não me responsabilizo por aquilo das coisas que Deus tem colocado, mas está tudo bem. Deus está levantando pessoas para fazer no meu lugar. Entende? Eu não estou sujeito. Uma das coisas assim, que mais bateu em mim, na minha casa, no meu relacionamento agora, foi justamente a postura que eu tinha como pai dentro de casa. Discipulando meu filho daqui de cima. Achando que eu estava fazendo as coisas para Deus, que eu estou obedecendo um chamado de Deus, e está tudo certo. Sem a minha transformação. Então eu estava sendo um bom apóstolo, mas um péssimo pai. Mas está tudo bem. Deus é meu amigo. Gente, nós estamos num ponto que a gente não lê a Bíblia e está tudo bem. Que a gente não tem intimidade com Deus, um dízimo do nosso tempo com Deus, está tudo bem. Que a gente não tem comunhão com a igreja, que é o corpo de Cristo, eu não me sinto pertencente a isso, eu não me sinto responsável a isso, mas está tudo bem, esse corpo vai subir e tu vai para o inferno, mas está tudo bem. Eu não me exponho a ser lixado, a ser confrontado pela palavra, por uma pessoa cheia de Deus, porque meu conhecimento está massa, está tudo bem. Para a mulher que eu tenho, para o filho que eu tenho, né, meus filhos podem estar para o inferno, não, Deus lá na frente vai ter misericórdia. Vai não, irmão, ainda mais se os filhos foram constituídos em cima de pecado. Porque uma vez que você
precisa entender uma coisa na tua vida. Deus não te chamou para ser abençoado. Eu falei isso ontem, quase me chamaram de herege. Aonde está na Bíblia que Deus foi para a cruz para você ser abençoado? Me mostra, na Bíblia. Onde é que está escrito? Jesus morreu por mim porque eu fui abençoado. Porque na minha Bíblia, na realidade do Espírito, a gente escreve, está escrito assim, ó, ele me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Aí eu vou voltar de novo. Deus formou, o diabo deformou, Jesus Então qual é o objetivo da cruz? É me abençoar? Não, é me transformar. Porque abençoado, só o fato dele me resgatar, eu já fui. Mas qual a resposta que eu dou para isso? Mas eu não tenho a consciência do pecado mais. Por quê? Porque eu não tenho uma reflexão da Bíblia. Eu não tenho mais a consciência da imagem que eu estou tendo. Por quê? Porque quando eu olho no espelho, eu olho a mim mesmo. Eu não olho mais a Cristo Jesus. Tem 3 verdades, queridos, na Bíblia, para esse tempo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. E aí você vai para a primeira carta de Efésios, primeira carta em Apocalipse. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Cuidado quando você fala que verdadeiramente ama a Deus. Você pode estar amarrando uma corda no pescoço e não sabe. Porque se as suas atitudes não demonstram isso, você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. E como é que eu sei que eu amo alguém? Olha o relacionamento. Mas parece que essas coisas eu falo aqui agora, quando a gente pisa ali, acabou o culto, foi embora, não tenho mais nada com isso. Segunda verdade desse tempo. Os deuses desse século, segundo a carta de Paulo aos Coríntios, os deuses desse século cegaram a mente para a luz do entendimento do Evangelho de Cristo. As pessoas hoje preferem viver o Evangelho ao seu modo do que ser liberto pelo Evangelho. Mas por quê? Porque isso tem ressonância, isso tem associação com Jezabel, que está dentro da igreja hoje, profetizando o que não deveria ser a palavra de Deus. E nós estamos permitindo. Hoje nós permitimos que o mundo fale mais do que a palavra. Porque eu estou aqui para ser abençoado e não para ser transformado. Amém? Então o que eu quero te mostrar é que quando eu falo em remissão pela presença de Deus, a primeira coisa que eu vou ter que lembrar é da autoridade de Deus. Deus não é homem, Deus não é marido, Deus não é esposo, Deus é Deus. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui rapidinho que não estava na ministração, mas cabe aqui agora. Quando você lê na Bíblia assim, ó, Deus é amor. Em nome de Jesus Cristo, entenda. Qual a palavra mais importante aqui? Deus ou amor? Por quê? Não, mas o amor é Deus, então todo mundo que ama é de Deus. Uma pessoa mata por causa do amor. Foi Deus que mandou matar? Queridos, o que a Bíblia está dizendo que Deus é. Então, não é Deus que justifica, não é o amor que justifica Deus. Não é o amor que caracteriza Deus, é Deus que caracteriza o quê? Só que isso tem que valer para nós. Quando você entende que você é pecador, entrega sua vida para Jesus, você tem que entender que as suas características, agora não é a partir das características, dos adjetivos, mas a partir dele. Não, mas eu amo a Deus.
Quem disse que o amor que você tem para Deus é o amor que Deus está esperando de você? Você quer saber qual é o amor de Deus na Bíblia? Sacrifício, morte, cruz. Aí nessa hora todo mundo fala, glória a Deus, aleluia. Não é a mesma coisa. Por que nós não damos glória a Deus nessa hora? Porque isso não é legal. Isso não é prazeroso. Ou às vezes eu não tenho nem a consciência do benefício da morte da cruz. Eu estou há anos andando na presença de Deus. Não, estou há anos andando perto de Deus. Eu estou junto de Deus, mas não na presença. Se você lesse isso aqui, ó. Tomei um susto agora, falei, cadê a garrafa? Lá em Gênesis 17, Deus fala assim para Abraão. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Cara, Abraão era o pai de quê? Pai de quê? Qual era o contexto? Nesse momento, nessa idade, Abraão achava que Deus já não tinha mais como fazer o quê? Ele dá a ele uma promessa, o filho. Aí como é que Deus se apresenta para Abraão? Ô Abraão, você é Abrão, eu vou transformar seu nome para Abraão e você vai ficar de boa, porque o filho vem, Abraão. O cara numa crise com Deus, o cara brigando com a idade, brigando com a sua realidade, brigando com o desejo de ter um filho na vida. E olha que filho naquele tempo era a coisa mais importante que se podia ter, ao contrário de hoje. Mas para Deus os filhos não mudaram de valor, amém? Deus fala para ele, eu sou o Deus Todo-Poderoso. A palavra Todo-Poderoso significa El Shaddai. Fogo, aquele que consome qualquer coisa. Aquele que faz qualquer coisa. Que cria, recria, acaba, transforma, mata, ressuscita. É esse o Deus que ele está falando. Eu sou esse Deus. Agora o que ele fala para Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Em algumas traduções, ser maduro. Mas na tradução mais original do hebraico é assim, e tem um coração puro. Anda na minha... Espera aí. Deus está ali, falando com Abraão. Então quer dizer que Abraão estava onde? Andando aonde? Só faltou Deus, Abraão, volta que você está na contramão, meu filho. Anda na minha, só que em seguida ele dá uma diretiva e tem um coração puro. O lugar da presença de Deus, meu coração não entra se ele não tiver o quê? Transformado. Ou seja, Deus não está nem aí para o que está a minha realidade. Deus quer um coração que quer a presença de quem? Dele. Que está disposto a se purificar para andar com Ele. Alô? Aí aqui o contexto eu não vou ler não para poder entender rapidamente, mas o versículo 2 diz assim, ó, e porém, faz isso, ó, anda na minha presença, tenha um coração puro, porque eu sou todo poderoso, e eu porei a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Cara, aprenda uma coisa, a Bíblia é a pedagogia de Deus, amém? Então, tudo que está escrito aqui está escrito com um objetivo. Qual? Nos ensinar. E aí a gente precisa ler os detalhes. Você já conhece a história de Abraão? Abraão, né, tipifica o próprio pai, o próprio Deus. Né? Isaac tipifica Jesus, que ia ser sacrificado. Você já entende tudo isso. Havia um povo que estava sendo levantado e é exatamente aqui que a aliança é feita. Mas olha o que acontece. Eu porei a minha aliança entre mim e ti. Se Deus tivesse falado o contrário, entre você e eu, era diferente?
Totalmente. Por quê? Porque quando Deus fala entre mim e você, Abraão, Ele está dizendo, eu, Todo-Poderoso, posso, e eu vou fazer. Então, na presença de Deus, se eu tiver com o coração na condição que Ele está, eu vou lembrar a primeira coisa, que Ele tem uma aliança comigo e Ele continua fazendo. Ele continua sendo Deus. Então, o momento que eu perco quem é a presença de Deus, geralmente é o quê? É quando eu estou desnorteado com as coisas de quê? Do mundo. Eu não sei quem. E qual o nome disso? Isso é pecado, gente. Isso é falta de fé. Aí o que Deus faz aqui? Aí Deus dá a promessa do seu filho, Deus dá a promessa que levantaria um povo, né? Que faria dele pai de multidões, farei de ti frutificar em nações, virão de ti. O cara só queria um filho, Deus agora está dando a ele multidões, está dando nações. Olha a realidade, como é que muda. Mas aí tem um detalhe. Esta é a minha aliança, versículo 10, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Opa! Então a aliança de Deus, a presença de Deus na terra tinha um sinal, que estava no pênis do homem. Pegava a pele da glande e cortava, até o 8º dia de nascido, todo menino, e Deus ainda diz mais aqui, todo menino, todo escravo livre, todo escravo comprado. Ou seja, tudo que pertencia a Abraão e a sua descendência, todos tinham que ter uma marca da sua aliança. Qual a aliança? Dele com Deus? Não, de Deus para com ele. E por que a aliança tem que ser de Deus para conosco? Porque nós fomos formados antes da fundação de quê? Do mundo. Cara, Deus não saiu do trono. Ele continua sendo El Shaddai. Agora, olha que interessante. Se todo dia tu olhasse para o seu prepúcio e lembrasse de Deus, será que você ia lembrar que Deus estava o tempo todo com você? Sim ou não? Sorte das mulheres nesse tempo, né? Era com faca de perdeneira, faca de pedra. Não tinha antibiótico, nem anestésico. Puxava a pelinha do menininho e passava azeite. E esse povo tinha uma marca em si, da presença de Deus. Da aliança que garantia a presença de Deus. Se Deus falasse, se você tivesse uma marca, será que seria diferente? Sim ou não? Eu tenho uma marca em mim, eu tenho uma perna menor do que a outra por desobediência à minha mãe e erro médico, que é pior ainda. Ou seja, um abismo chamou outro abismo. Toda vez que eu lembro do meu problema na perna, eu lembro de quê? Da desobediência. É impossível esquecer. Mas a gente esquece de que Deus está presente. Por quê? Porque a gente perde o temor. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. O temor que a gente tem que submeter um ao outro e a Deus, da sujeição, do movimento que Deus está fazendo de remissão em nossas vidas, ele tem que ser o balizador das nossas condutas e regras para vivermos. Se tivermos a consciência da aliança que Deus fez conosco, nós nunca vamos paralisar o processo de remissão. Aí eu vou entender que a diferença que tem entre mim e ela, por quê? Porque ela está me remindo e eu estou remindo ela. Eu vou entender que quando eu tenho um problema com meu filho está expondo problemas que eu tenho. Se eu tivesse sarado, eu teria passado a cura para ele, mas não fui sarado, eu passei o quê? A enfermidade.
E enfermidade passa pelo DNA, né? Você nunca ouviu falar de doença hereditária? Alô? O problema é que na hora que a gente tem que viver nossas condutas, manifestar nossas regras para viver, a gente não escolhe, por exemplo, amizades, namoros, relacionamentos, baseado nos princípios da Bíblia. A gente vai baseado em quê? Na nossa vontade. Fulano é assim comigo, ó, fulano é parça. Não, isso aí. Porque você pode andar com todo mundo, mas seu coração não pertence a todo mundo, porque você não é do mundo. Cuidado para não ser tolo, para estar no meio do tolo. Tem gente que está falando, mas eu estou me fazendo de tolo. Não, você está sendo tolo, porque você sai de lá contaminado. Quando eu brigo com ela, por exemplo, eu não posso, não, a partir de hoje você vai embora, eu também vou e acabou, está tudo certo. Não, não posso. Não posso, não tenho essa possibilidade. Eu fiz uma aliança com ela. Se Deus tem uma aliança comigo e não quebra, eu não posso quebrar a minha. Ela não pode nem sair da minha cama. Ela não pode nem vir à noite com raiva de mim ou eu com raiva dela, porque a Bíblia diz, não se põe o sol sobre a vossa ira. A gente tem que passar a noite toda, se quiser, resolvendo, mas vai ter que resolver. Eu não posso pegar meus problemas com os meus filhos e falar assim, Deus vai resolver, sem eu me gastar com Deus e me gastar com meu filho, ou com a minha filha, ou com quem que seja. Com meu pai, com a minha mãe, assim por diante. Você é louco de achar que você está orando sem você mudar, sem você se expor a Deus, sem você se expor à remissão que Deus tem para fazer na tua vida, porque Deus vai mudar a sua vida. Não vai não. Não vai não, não foi, ei, acorda. Fica enganado não. Quando Jesus subiu naquela cruz, Ele me deu uma cruz. E Ele falou, quem quiser vir agora após mim, tome a sua, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o processo de remissão. Porque aonde vem o temor a Deus? Na hora que eu tenho que ou fazer a minha vontade ou fazer a de Deus. Negar a mim mesmo. Aonde vem a cruz? Na hora que eu estou com vontade, que a minha carne está viva, eu preciso o quê? Matá-la. É quando eu quero conhecer mais de Deus, eu não tenho como conhecer mais de Deus se eu não negar a mim mesmo e não passar pela morte da cruz. Das minhas verdades, das minhas certezas, das minhas convicções, dos meus achismos. Mas parece que a gente teme a Deus se Deus fala assim, vou te mandar para o inferno, mas eu, Todo-Poderoso, tenho uma aliança com você. Mas você não teme perder o que Deus tem para você. Quando o temor é balizador, o meu espírito toma consciência, mesmo que custe a minha razão. Então, quando é que eu tenho a consciência da presença de Deus na minha vida? Não é quando eu estou no culto. Não é quando eu tenho a visitação dele. É quando a minha vida dá uma resposta para o que ele tem feito na minha vida. É quando na hora de eu ter uma atitude humana, eu vou buscar uma atitude o quê? Espiritual. Porque Deus é Espírito e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. É quando, em vez de buscar o sofrimento, as encrencas, primeiro eu vou buscar primeiramente o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vão ser o quê? Estão comigo, gente? Em nome de Jesus, fala alguma coisa aí. Qual é a consciência, então, que nós temos hoje na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa vida social e, acima de tudo, na nossa vida missional? Porque, os campos já estão prontos, mas eu estou com os olhos fechados. O que é fazer discípulo? É ensinar aquilo que você tem? Olha que interessante. O que é fazer um discípulo? Vou falar isso quarta-feira, vou mostrar isso na prática. Mas olha que interessante. O que é um discípulo? Eu fui lá e conheci Jesus. Vem cá, Rafa. Levantar com o joelho. Vem cá. Pega isso aqui no teu espírito. Se eu não terminar a pregação, hoje fica para a semana que vem. Então, eu conheci Jesus. Fica aqui rapidinho. Amém? Estão comigo?
Rafa viu Jesus isso na minha vida. O que ele fez? Então, o que é fazer um discípulo? Rafa, vamos lá que a gente precisa para a presença. Foi lá que eu fui transformado. Aí eu venho aqui e apresento Jesus para Rafa. E Rafa vai conhecer Jesus. Aí eu volto. Alguém vai ver Jesus de novo em mim. Aí quando o Rafa voltar da presença de Jesus, o que vocês vão ver em Rafa? Alô? Então, fazer um discípulo é ensinar alguém a andar na presença de quem? Ensinar aquilo que você tem o quê? O que ele tem te ensinado? A gente acha que vai ensinar teologia. Fala, não vai não, meu irmão. Deixa eu falar, Rafa, como é que eu venci a pornografia. Deixa eu falar, Rafa, como é que eu entendi que eu era um péssimo pai. Deixa eu falar, Rafa, que eu abusava moralmente da minha mulher. Deixa eu falar, Rafa, quando eu não tinha caráter. Quando eu achava que o mundo me devia alguma coisa, o podre era eu. Porque é assim que Jesus se transforma. Porque você foi exposto a uma verdade. E se a verdade te libertar, verdadeiramente você será o quê? Olha o garoto. Queridos, Deus não está brincando nesse tempo. Cuidado com as palavras que você recebeu de Deus, cuidado com as unções que você recebeu de Deus, cuidado com o chamamento que Deus fez na tua vida. Porque você vai dar conta de tudo isso. E isso aqui não é praga minha, não. Isso aqui é verdade da palavra de Deus. E o meu papel aqui não é jogar praga, é abrir seus olhos. Mas eu só posso abrir os teus olhos se o meu for o quê? Porque um cego não pode guiar o quê? Outro cego. Sabe por que você não ganha muitas vezes uma pessoa para Jesus? Porque você está igual a ela. E não se ofenda não. Achando que você andava na presença de Deus. Não, você não andava não. Porque ninguém que conheceu a presença de Deus ficou sendo a mesma pessoa. Ninguém que andou na presença de Deus amou mais o mundo do que a Deus. Ninguém que andou na presença de Deus desejou mais as coisas do mundo do que a de Deus. Aí você fica lá, Senhor, Senhor, ô Senhor. Vai ficar. Porque o que Deus tinha para fazer, Ele já fez, irmão. E agora? E agora você precisa ser exposto a esse conhecimento do que Deus fez. Você precisa se apropriar disso e entrar nesse processo. Porque o que Deus quer não é te abençoar, não. Na verdade, Deus quer te matar. A cruz não é um lugar de vida, a cruz é um lugar de quê? Então é vida para quem? Para o meu espírito. Amém? Então abra para mim, por favor, a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5. Aleluia. Efésios 5, versículo 7 em diante. Paulo escrevendo a carta aos Efésios, havia um combate dentro de Efésios sobre esse momento que Abraão recebeu essa aliança, que pertencia só o povo de Abraão, e foi estendido a quem? A mim e a você. Olha que interessante. E ele diz, aí ele vem falando que a salvação é pela fé, pela graça, tarará, tarará, no versículo 7 ele coloca, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Então o que salva é a fé. Isso. Não. 5:7. Perdão, Efésios 2, gente. É que eu estou doidão já. Efésios 2:7, perdão. Eu vou chegar lá no 5 já. É porque eu estava no 5, né? Sujeitar e pôr uns aos outros no temor do Senhor. Mas vamos lá. Acharam? Então, pela graça sois salvos por meio da fé.
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Caramba, se a minha fé me salva, mas não é pelo que eu faço, é pelo que Deus fez, então o que eu tenho que fazer? A minha fé, ela tem que me levar a me submeter ao que Deus já acabou. Pegou no teu espírito? Ah, mas eu penso que digo que acho que sei. Então continue pensando que digo que acho que sei. O fato é que isso não tem nada a ver com a presença de Deus. Ou Deus mudou? Agora que ele diz, portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, eram gentis na carne, chamados em circuncisão pela carne, se chamavam circuncisão feita pela mão dos homens. Aí ele está falando de nós, que não éramos judeus, que não estávamos debaixo dessa aliança com Abraão. Que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. E estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, se eu falar assim, que nós não somos judeus, de linhagem abraâmica, e hoje só dá para saber se a gente fizer o DNA, e Israel faz isso é massa, muito interessante, ainda consegue achar qual é a linhagem de cada tribo pelo DNA. Olha só, Deus deixou uma marca no DNA do seu povo. Mas compreendemos que nós não somos judeus, e não somos, pelo menos eu não sei que eu sou. Nós estávamos sem Deus, sem aliança e sem promessa. Já parou para pensar você sem Deus, sem a promessa, sem a salvação? Aí o Paulo vai trazer de volta. Mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo chegaste. Olha que interessante, para Deus, você está longe ou você está perto? Para Deus, você está longe ou você está perto? Ó Deus, onde é que o Senhor está? Mas agora, em Cristo Jesus, nós que estávamos longe, pelo seu sangue, estamos perto. Porque Ele é a paz, do qual ambos os povos fez, derrubando a parede de separação que estava no meio. Aqui Paulo está falando, na verdade, porque dentro da igreja em Éfeso, já havia uma igreja cristã que era formada por judeus e não judeus. E era interessante que tinha uma parede no meio. E se o não judeu passasse daquela parede, ele era condenado à morte. Porque ele não estava ligado a quê? Ele não tinha uma marca nele. Não havia uma marca no seu corpo de uma aliança. Mas aí ele continua. Na sua carne desfez a paz, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dois em um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com elas as inimizades. A reconciliação é através de quem? Da cruz. Que está diretamente ligada a quem? A mim ou à igreja? Ao corpo de Cristo. Por isso que a falta da questão da autoridade te leva você para dentro do seu mais profundo eu. Meu Deus. Ainda vai recitar texto bíblico sem contexto. O meu Deus, segundo a sua grandeza, superar toda a minha necessidade. Queridos, um texto bíblico, quando está ligado ao eu, justifica até o divórcio. Quer que eu te prove isso? Perguntaram para Jesus, por que Moisés permitiu dar carta de divórcio? O que Jesus falou? Por causa da dureza do coração. Opa! Qual o problema então? Para eu entrar no processo de remissão de Deus. Eu só posso ser remido se meu coração tiver o quê? Sensível. Disposto a obedecer. Ainda que eu tenha que perder a razão. Mas isso produz uma paz, você não faz ideia. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Por quê? Por ele ambos temos acesso ao...
Agora interessante, nós estamos lá em Gênesis 17, chegando no Novo Testamento, fazendo a junção das duas partes na Bíblia, e está dizendo, o que Deus queria com Jesus, desde a aliança com Abraão, desde o Éden, era revelar quem? Um acesso a quem? Ao Pai. Agora, olha que interessante, por um mesmo Espírito. Vamos lá que isso aqui vai fazer sentido para você daqui a pouco. Assim que já não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos, ou seja, tendo a cidadania de santidade, e da família de quem? Deus não está longe, Deus me vê como sua, significa que Ele olha para mim como um pai, e se Ele olha para mim como um pai, a qualidade que eu tenho em Deus, eu sou o quê? Alô? Isso faz diferença até na hora de eu entrar na presença dEle. Aí ele diz, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, ou a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus para quê? Eu falei que lá atrás, que Deus tem um processo de remissão, amém? Que esse processo de remissão tem o caráter de nos libertar, nos transformar, nos tornar santos. Que não tem a ver conosco a remissão, não tem a ver comigo, tem a ver com todos nós. Por quê? Porque nós somos frutos da sua criação. Então Deus não abandonou ninguém no pecado. Amém? Mas aí qual o objetivo agora do resgate? É me edificar. Uau! É crescer. Uau! Mas para quê? Para a morada de Deus. Mas peraí, não é para me dar carro? Não é para consertar os problemas da minha família? Não. Não é para consertar os meus... Não. Isso tudo é uma realidade da cruz, que está nos céus, que precisa se manifestar onde? E só vai se manifestar na terra no processo de remissão. E esse processo de remissão só se dá quando eu tenho uma consciência da presença de Deus. Você entendeu isso? Amém? Cara, se você tivesse meio bagunçado dentro aí na sua cabecinha, eu estou uma semana inteira com isso, por causa que eu fui exposto a duas verdades dessas. Duas palavras que eu ouvi soltaram essas verdades dentro de mim. Desatou assim, desembrulhou. Fica tranquilo que você vai para o lugar. Mas esteja sensível. Porque olha que interessante. Quando você olha para a Bíblia ela explica o quê? A Bíblia, amém? Então olha que legal. Qual o contexto de Efésios? No capítulo 1 ao 3, Paulo está tratando das doutrinas centrais da fé cristã. Por quê? Porque nós somos salvos por meio da... Acabou. Então quer aprender doutrina da fé cristã? Efésios 1 ao 3. Do capítulo 4 ao 6, Paulo está descrevendo agora nossas verdades espirituais que devemos refletir na nossa conduta cristã de vida. Aí ele vai falar, ó, que interessante, no 5, casamento, no 6, filhos. No 4, ministério. E toda a carta de Paulo enfatiza a verdade de que todos os cristãos estão unidos em Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, quando eu entendo tudo isso, eu vou entender que é algo muito maior do que eu, do qual eu faço parte. O problema é que a gente vive hoje um mundo que está tão centrado em si, que ele sendo pequeno, ele acha que ele é maior do que o projeto inteiro. É.
Por isso que o filho hoje, ele quer assim, ele está aqui debaixo dos pais, os pais estão direcionando, estão ensinando Jesus, mas quando ele tem a oportunidade de experimentar o mundo, o que ele faz? Ele se lambuza todo. Por isso, quando a gente endurece o coração, aí vai para o relacionamento, aí quer acabar com o casamento, e sai. E não quer nem saber se Deus vai deixar ele casar de novo, se não vai. Não, a resposta que eu escuto, eu quero ser feliz. Só que o desinfeliz, tu não vai ser feliz assim. Porque bem-aventurado, feliz é um homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia é clara, meu irmão, no mundo tereis aflições. Então eu vou fazer a cultura do mundo na minha vida, porque eu quero ser feliz. Como? Isso não é cegueira. Não é loucura? Mas vamos lá. Nosso foco aqui, capítulo 2. Um novo templo foi formado em santidade para Deus. Por quê? Agora que interessante. Quando a gente fala de presença. Vamos lá. Primeiro lugar da presença de Deus na Bíblia. O Éden. Segundo lugar da presença de Deus na terra. A tenda com Moisés. E depois com Moisés, foi com quem? No tabernáculo. A tenda era móvel, o tabernáculo era quando eles ficaram um tempo parados no deserto. O que acontecia no Éden? Toda tarde Deus fazia o quê? No mesmo horário. O que acontecia na tenda? O que acontecia no tabernáculo? Havia um processo de santificação. Na tenda não precisava. Moisés entrava, porque Moisés já tipificava quem? Jesus. Né? Moisés entrava e Deus falava o quê? Com ele. A nuvem de glória descia sobre aquele lugar. Moisés era transfigurado, a cara dele ficava literalmente invertida, brilhando como o sol. Ele saía de lá. Agora interessante, o que tirou o homem do Éden? Vamos lá, gente. Pecado. O que fez Deus transladar da tenda para o tabernáculo? Porque na tenda não precisava de fazer sacrifício. No tabernáculo aconteceu? Por causa do pecado agora você vai criar sacerdote, você, Arão, sua família. Tudo baseado na aliança, amém? Aí agora tem que pegar um animal, botar a mão sobre a cabeça dele, passar o seu pecado para ele. O sacerdote tem que sacrificar, passar por todo o processo dentro do tabernáculo e chegar lá dentro, atravessar o véu que estava lá. Tinha a mesa, o véu e o Santo dos Santos. Atravessava, só o sacerdote podia. Se ele tivesse pecado, o que acontecia? Aí Israel foi tomada, teve todo aquele problema com Israel, o povo perdeu a presença de Deus. Aí Deus agora levanta Davi para restaurar o trono. Aí Davi recebe a visão de construir o quê? Um templo. Davi não constrói, quem constrói é quem? Salomão. Estão comigo, queridos? Ou seja, você observa que desde o início Deus tinha um lugar para fazer o quê? Estar presente com o homem. O desejo de Deus para mim e para você não é que a gente se torne religiosos, é que a gente conheça Ele, que a gente conheça a riqueza. Ele quer revelar a riqueza da sua glória, a pureza e a santidade. Quando você vê o Éden, quando você vê o tabernáculo, quando você vê o templo de Davi, você vai encontrar riquezas, você vai encontrar pureza e vai encontrar santidade. E nada disso era para Deus, tudo isso era Deus fazendo, porque a aliança é de Deus para com o homem. Então Deus mostrava isso para que as pessoas pudessem conhecer quem? Ele. Então tudo que Deus faz na sua vida é para fazer o quê? Para Deus te amar. Não. É para ver o quanto o amor de Deus te transformou, para que as pessoas conheçam o amor. O que Deus faz, transforma, te dá como bênção, ou materializa coisas materiais na tua vida, é para quê? Para mostrar a riqueza da sua glória. Do quanto aquilo que está no céu pode se manifestar onde? Na terra.
Só que todos esses lugares, o pecado tira a presença de Deus. Agora é interessante, tira a aliança que Deus tem conosco, mas tira o quê? A presença. Se tira a presença, paralisa o quê? A transformação. Por isso que Paulo fala, transformados de glória em... Vamos refletindo a imagem de quem? Cuidado que o diabo às vezes não está paralisando a sua vida. Ele está paralisando o que Deus tem para fazer na sua vida. Cuidado, queridos. As verdades que você anda nela, muitas vezes, sem estar exposto a princípios da palavra de Deus, está paralisando o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu garanto a você que todos nós aqui temos muito de Deus para receber, e nós não temos, porque a transição não está se cumprindo. Eu garanto a você. Agora é que interessante, para a gente começar a encerrar. Jesus vai lá e faz uma transição. Éden, tenda, tabernáculo, templo de Salomão, Davi, Salomão. Aí agora vem Jesus e fala o seguinte, lá em João, eu esqueci de anotar aqui quanto, mas se eu não me engano é 2, João 2, do 13 ao 22, vai estar escrito assim, ó. Estava próximo a Páscoa dos judeus. Quando é que Jesus ia morrer? Na Páscoa. E Jesus subiu a Jerusalém. Por quê? Como judeu, ele tinha que subir a Jerusalém para quê? Para fazer a Páscoa, para cumprir a palavra de Deus. E achou no templo, e vendiam bois, ovelhas, pombos, cambiadores assentados. E tendo feito um azarrogue de cordéis, um chicote, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, derribou as mesas. Ou seja, as ofertas, o lucro, a mesa, onde Deus faz milagre, Jesus chutou tudo para cima. E disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, os quais façais da casa de meu pai, casa de venda. Quando nós não entendemos a presença, nós transformamos a vida com Deus em um supermercado espiritual, mas só para adquirir coisas naturais, ou para ficar amiguinho de Deus. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. E responderam, pois, os judeus e disseram, que sinal nos mostra para fazeres isto? Aí Jesus respondeu, derribar esse templo. Meu amigo, foram 46 anos para construir. Em 3 dias eu o levantarei. – 46 dias. O louco está dizendo que vai levantar com quantos? Mas todo cheio do Espírito é considerado louco. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura, e a palavra de Jesus, e a palavra que Jesus tinha dito. Crer na morte de Jesus nos traz entendimento daquilo que está na palavra. Queridos, isso aqui não é um lugar de reunião. Isso aqui tem que ser um lugar da manifestação da glória de Deus. E não é porque tem um apóstolo, porque tem um ministério, não, porque as pessoas estão sendo transformadas pela glória do Senhor. As pessoas são condutoras da glória do Senhor. Aí quando a gente volta no texto de Efésios, Paulo começa falando assim, para nos mostrar nos tempos vindouros a abundância das riquezas. Opa, o que tinha no templo? Riquezas.
pureza e santidade. De todos os povos ele fez um. Aí o que ele fez? Pelo sangue dele, nos colocou aonde? Perto. Dentro desse corpo, que agora é o templo de Cristo. Isso foi feito pelo quê? Pelo sangue, por quê? Porque isso é uma aliança que Deus tem agora com quem? Com todos, com os judeus, com os gregos, com os tabunenses, com os cariocas, com os baianos, com quem ele chamou os quatro confins da terra. E Paulo vai começar a trabalhar de novo, mostrando que tudo começa pela onde? Pela cruz. O lugar da presença é o lugar da remissão. E o lugar da remissão é onde? Na cruz. Então lembra quando eu falei lá no início, que a remissão é libertação, é reabilitação, é reparo e salvação? Aonde eu tenho isso? Quando eu sou confrontado pelas verdades da onde? Da cruz. E quando é que isso acontece? Não é quando eu estou no quarto orando, não. Não é quando eu estou fazendo o discipulado, não. É quando tudo isso me prepara para quando eu estiver lá fora. Na hora que eu tenho que manifestar a minha razão, eu manifesto o meu espírito. Ou melhor, o espírito do meu Pai. Porque manifestar o espírito de Deus é manifestar o Deus que habita em quem? Agora, o Deus que habita em você vai falar de qualquer forma com qualquer pessoa? O Deus que habita em você vai tratar um filho de qualquer jeito? Vai tratar a esposa de qualquer jeito? Vai levar a vida de qualquer jeito? Vai viver relacionamento de qualquer jeito? Queridos, nós não somos mais quem estava longe, nós estamos perto. A primeira consciência que eu preciso desenvolver sobre a presença de Deus é que eu não estou longe de Deus em momento nenhum. Nem no lugar e nem no mundo. Então, em nome de Jesus, vigia a tua boca, teu coração, teus olhos, teu pensamento, teus ouvidos, vigia tudo que é possível. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, enchei-vos do Espírito Santo, porque aí você não vai fazer a vontade de quê? Da carne. Mas não me faz falta orar, não me faz falta ter tempo com Deus, não me faz falta o Espírito Santo. Aí vai ficar difícil. Aí sabe o que é pior? Você vai dar um péssimo testemunho e falar, mas eu sou crente. Cara, Deus deve ficar lá de cima assim, tivesse misericórdia para a tua vida. Agora imagina se fosse igual ao do Velho Testamento. Sendo hoje que ele nos constituiu, todos nós agora como sacerdotes, a gente entrar na presença dele, o que ia acontecer com a gente? Mas se acontece? Isso acontece. Aquilo que Deus não está conseguindo redimir na tua vida, está morrendo na tua vida. Assim como aquilo que Deus dispara dentro de nós, que a gente não coloca para fora, morre. Ah, mas Deus vai levantar e vai, mas você não vai viver. Você não vai usufruir. Eu não saberia estar casado com a mulher lá no Japão e eu aqui. Isso não é casamento. Por quê? Porque eu fiz... Entendeu? Não casei, não é direito meu. Eu quero usufruir, eu quero tudo. Que é lícito e permitido. Agora olha a verdade que nós temos aqui. Nós temos acesso ao Pai, amém? O véu foi rasgado de alto a baixo. Por essa cruz o véu foi rasgado de alto. E você agora tem acesso a quem? Olha que interessante, ele está perto. Mas quando eu não entendo isso, eu acho que ele está onde? Ou que tem alguma coisa o quê? Impedindo. Sabe o que vai fazer esse impedimento? Os sofismas desse mundo. As relativizações, os conceitos humanos, o espírito de Jezabel. Mas não é bem assim. Mas não é dessa forma. Não, você não é tão ruim assim, não. Fica tranquilo.
Você é tão bom que Deus te deu uma cruz. Eu presto tanto a cruz, símbolo de vergonha e humilhação. Mas o mesmo Deus que me deu um símbolo de vergonha e humilhação, falou que se eu passar pela vergonha e humilhação, Ele vai me dar uma nova vida, que é semelhante a dele. Cheia de graça e de verdade. Queridos, se você e eu fomos edificados em Cristo, a pedra principal, nós temos que construir toda a nossa vida sobre quem? Sobre Cristo. Isso é interessante porque, assim, fundamento. A relação de remissão, a relação de intimidade, a relação da presença de Deus, ela não vai trabalhar no superficial, ela vai trabalhar onde? Nos fundamentos da nossa vida. Entende por que o diabo quer marcar uma criança logo no início? Porque o cérebro está apresentando, até os 6, 7 anos, é onde ele vai formar toda a sua personalidade, todo o seu caráter, todas as suas verdades. Aí você entende porque que a circuncisão tinha que ser no menino com 8 dias de vida. Para que quando ele tomasse consciência dele mesmo, ele já tinha a marca de quem? De Deus. Porque a manifestação da consciência da presença não é no físico, é onde? O negócio está ruim aqui, mas eu sei quem está comigo. O barco está pulando, mas eu sei quem está dentro do barco. O pau está quebrando, mas eu sei. Eu estou precisando perdoar, não estou conseguindo, eu sei quem me ensina a perdoar. Eu estou precisando amar, eu sei quem me ensina a amar. E assim sucessivamente. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Aí você entende porque que o mundo está indo lá atrás, ó. Aí os filhos chegam como autoridade dentro de uma casa. Hã? Mas Deus está edificando sobre ele as nossas vidas. Porque todo edifício bem ajustado cresce. E você vai crescer. Mas qual o objetivo do crescimento? Ser templo santo para a morada de quem? Então, fechando, na presença nós somos expostos a uma abundância de riqueza, de pureza e de santidade. Aí esses processos de transformação que Deus está fazendo, todas as dificuldades que você tem em casa, com os filhos, no dia a dia, tarará, tudo isso está te alinhando para que essa transformação faça o quê? Ela ocorra. E você não vai passar por isso sozinho, porque você tem o ajudador. Na presença nós temos a proximidade com o Pai. Ele não está longe, Ele está, porque Ele é Deus bem presente. Peça o Espírito Santo para deixar você ver Deus quando você estiver no banheiro, fazendo número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, quantos números for. Quando você estiver na sua cama dormindo, quando você estiver trabalhando, quando você estiver de frente com uma pessoa complicada, peça a Deus para mostrar que o Pai está o quê? Presente. Não te deixarei, não te desampararei. Mas sabe por que Deus fala para Josué? Ser forte e corajoso? Não é para poder lutar lá em Canaã, não. É para guardar os princípios daquela palavra e não se desviar dela, nem para a direita nem para a esquerda. Tendo cuidado de cumprir tudo que estava escrito aonde? Nela. Sabe o que acontece mais na presença de Deus? Nós somos recriados em Cristo para as boas obras. Então, tudo aquilo que Deus está fazendo na minha vida tem um objetivo, tem uma finalidade. A vida de Cristo em nós. Nós somos enxertados nele, como uma videira, para quê? Para frutificar. Não a nossa vida, mas a dele. Por quê? Porque nós também, na presença de Deus, pertencemos ao corpo, somos participantes da família. Isto fala de quê? De intimidade e proximidade. Em nome de Jesus, o mesmo Deus que está no trono é o Deus que está aqui dentro, porque Ele rasgou isso aqui e entrou para fazer morada em nós. Jesus, queridos, Ele não é o final de linha, Ele é o processo, Ele é o caminho. Que quando Ele sai da terra, Ele fala assim, eu vou deixar o Espírito Santo, mas onde Ele parou? Eu parei aqui, mas vocês vão fazer maior ou igual?
Se a gente tivesse essa consciência, esse mundo estava transformado. Porque as trevas não podem transformar as trevas. Então, se a treva está aumentando, é porque a luz está o quê? Apagando. Mas vós sois a luz do mundo. E há um crescimento em fundamentos estabelecidos para nós passarmos por um ajuste. Sabe o que é ser ajustado? Bem ajustado, quando ele fala aqui no versículo 21, todo edifício bem ajustado. Isso aqui é muito interessante, quando você vai estudar isso, naquele tempo existia, os fundamentos da casa eram feitos com blocos gigantescos de pedra, não era? Aí o que acontecia? Botava uma, aí ajustava, aí vinha com outra, agora só que a gente está falando de pedras, às vezes de toneladas, e aí tinha que ficar assim, ajustando. O que acontece? Você pega uma pedra pesada, bota em cima outra pedra pesada. Ó o que Deus está fazendo com você, ó. Ajustando. Por quê? Porque Ele está edificando. O dia que Deus parar de te ajustar, corre. Que quem te quer sem ajuste, sem voltar à imagem e semelhança dele, é o diabo, não é Deus. Pegou? Porque nesse ajuste, você vai crescer. Crescer fala de nutrição. Deus vai te nutrir, Deus vai te desenvolver, Deus vai trazer maturidade a você, Deus vai emancipar você, Deus vai te dar uma identidade, Ele vai habilitar uma herança dos céus para você. Há um lugar na habitação, um templo santo de Deus. Deus vai habitar dentro de mim e de você, e aí a glória dele será conhecida. Porque a presença sinaliza quem eu estou em obediência e revela quem está em mim. Ou seja, quando eu falo de presença, eu estou falando de quem eu estou me tornando. Essa história não, eu estou bom hoje, amanhã eu não preciso mudar, em nome de Jesus, não cai nessa não. Não cai nessa não. Quem sabe a medida do ajuste é Deus. Quem está edificando é Deus. Quem vai usar é Deus. Então é Ele que sabe o tamanho desse templo que você vai se tornar. Confia. Querido, construir a presença de Deus é ansiar que na minha vida, na sua vida, exista a mesma realidade do céu. Portanto, eu tenho que construir na minha vida um altar de um Deus digno, santo, poderoso. Em temor, em graça, em favor, mas me responsabilizando. Porque esse sofisma de relativização, que você é amiguinho de Deus, ele não vai funcionar. Naquele dia muitos dirão, preguei em teu nome, expulsei demônio em teu nome, profetizei em teu nome. Cara, isso aqui ainda é interessante, porque eu falava disso, mas não pensava numa coisa. Esses indivíduos ainda estavam fazendo alguma coisa no nome de Jesus. Mas hoje a nossa apostasia espiritual é tão grande que tem gente que não está pregando, não está profetizando, não está curando ninguém, não está fazendo nada. Só está falando que é de Jesus. Agora tu imagina esse que estava pregando, orando, e ele falou, eu não te conheço. Imagina o que nem isso está fazendo. Foi rasgado do livro da vida, no mínimo. Mas nós que estamos sendo edificados e seremos, amém? Vamos ser, né? Amém? Vamos ser morada dele. Ele vai manifestar em nós a sua glória. E nós vamos ser conhecidos. E ele fala, vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu. As correções, queridos, não são para nos mandar para o inferno. Pelo contrário, é para nos tirar do inferno. Os ajustes é para a gente encaixar com ele. É para a gente subir no nível dele, não no nosso. Então, em nome de Jesus, tira da sua mente, do seu coração, todo e qualquer sofisma desse tempo. Sai da sua condição de coitadinho. Nega tudo isso,
pega aquela cruz maravilhosa, porque até na humilhação, Deus tem glorificação. Você já parou para pensar que no momento que Jesus foi mais humilhado, foi o momento que ele mais foi glorificado? Você não entendeu. Se você tivesse entendido, você tinha saído da cadeira nessa hora. Filho de Deus. No momento que o diabo achava que estava vencendo. No momento que todo mundo achava que estava... No momento que todo mundo estava... Agora acabamos com ele. O Pai estava exaltando sobre todo o nome. Ele estava descendo ao inferno, pegando a chave do Hades, tomando nas suas mãos toda a autoridade nos céus, na terra e embaixo da terra, do qual ninguém pode clamar outro nome a não ser o dele. Você acha que você está nas suas batalhas, mas é a hora que Deus está te glorificando. Fica de pé. Eu não posso deixar você sair desse lugar hoje, se você olhou para tudo isso aqui, o Espírito Santo falou, filho, volta para a edificação, volta para o processo de remissão, porque você pulou fora e você não estava entendendo. Você precisa se acertar com Deus hoje. E você ainda que não entregou sua vida para Jesus, fazer todo esse processo, eu te dizer, isso só acontece quando você diz para ele, eu entrego a minha vida para o Senhor, porque eu entendi que o Senhor vai ser o autor e o consumador da minha fé, que o Senhor é o dono da minha vida e que o meu espírito é teu. Hoje você também pode fazer essa aliança com Jesus, porque Ele já fez essa aliança contigo, mas é você agora que tem que se posicionar diante dessa aliança. Então, se tem gente aqui nessa noite, nesse estado, nessa situação, vem para cá que eu quero orar com vocês. Mas venha rápido, sem demora. O Espírito Santo falou no teu coração, parte. Para ter uma vida de verdade com Deus. Então venha. Querido, isso chacoalha a gente mesmo, pode ficar tranquilo. Isso chacoalha a gente. Venha para cá. Fala com Deus coisas que a gente às vezes não vai cumprir. Não tinha um gravado aqui? Não tem mais não. Amém? Vida com Deus. Fica para cá. Tem gente lá atrás. Pode vir para cá, vem. Vem para perto de eu. Estamos todos no meu barco. Nossa, você está interessada, ela. Você, eu sei que já entregou sua vida, só tem gente. Você ainda não tem confissão de fé, pelo menos aqui presente com a gente. Você também ainda não tem. E minha pergunta para vocês é: vocês estão aqui porque vocês estão confessando isso para Jesus? Amém? Amém? Um abraço ela aqui. Você também está confessando Jesus na tua vida hoje, meu filho? É isso mesmo? Alain, pega ele lá, Alain. Glória a Deus. Tem mais alguém querendo entregar sua vida para Jesus? É hoje. Hoje Deus te convida para ter uma aliança com Ele. Um compromisso com Ele. Amém? Amém? Bora voltar para o lugar? Glória a Deus. Queridos, Deus nos ama, queridos. Os concertos de Deus, quando a gente começar a entender isso, quando a gente começar a se permitir ser amado dessa forma, porque a gente entende isso como dor e não como amor, mas quando a gente se permitir ser amado pelos concertos de Deus,
A gente vai começar a procurar pessoas, me ensina isso de Jesus, me fala aqui sobre esse comportamento, me mostra aqui como é que eu sou o melhor marido, me mostra. Deus tem feito isso na minha vida, tem sido uma coisa assim muito louca. Porque duas coisas você descobre que você não sabia o que é amor. Ao mesmo tempo você descobre a eficácia do amor, do quão amado você é. Quanto Deus deseja a tua vida. Amém? Fecha seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite de presença. Obrigado, Senhor, porque essa verdade, ela nos aponta uma transformação. Ela nos aponta o caminho, uma verdade para gerar uma vida em cada um de nós. Nós pedimos nessa noite, Senhor, o Espírito Santo de Deus que venha, mas vem sobre nós, Senhor. Vem, Senhor, nos levando à realidade, a trazer a consciência da presença do Senhor. Que em cada momento do nosso dia, Pai, do levantar ao deitar, nós possamos reconhecer que o Senhor é um Deus presente, que ali o Senhor está, que o Senhor habita dentro de nós, e que o Senhor está cuidando de nós, mas acima de tudo, que nós temos um Deus a manifestar nesses dias. Durante o nosso viver, Senhor. Nada que o mundo possa nos dar nos fará manifestar algo que não seja, que seja o Senhor. Então que os céus, que assim como está nos céus, se cumpra em nossas vidas na terra. Esse é o processo que o Senhor está determinando para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude a prosseguir e continuar prosseguindo. Deixando para trás as coisas que agora ficam. Prossigamos para o alvo que é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que o Espírito Santo habilite em você esse avivamento da fé. Habilite na tua mente nessa hora uma consciência dos céus na tua vida, uma consciência da presença de Deus, da autoridade do Senhor, que você reconheça o seu lugar de filho, que você reconheça Ele como Pai, mas que acima de tudo, que haja temor em nossos corações. Temor em nossas atitudes, temor nos nossos pensamentos, temor nas nossas palavras, temor até para escolher com quem nós vamos andar ou não andar, onde vamos ou vamos deixar de ir. Porque assim sendo, Deus manifestará as riquezas da sua glória sobre nós. Isso vai acontecer na tua vida, na tua família, nos teus relacionamentos, no teu social, no teu missional. E Deus vai te usar nesse tempo de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado por cada vida aqui nesse lugar, Senhor. Que o Senhor nos dê uma semana poderosamente abençoada. Que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal. Que o Senhor se revele, Pai, aos nossos corações. Se revele ao nosso espírito. Que a Tua graça, Teu favor nos alcance, Senhor. E que o Senhor erga os Teus olhos sobre nós, tenha misericórdia de nós e nos dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Resplandeça sobre ti teu rosto, tenha misericórdia de ti. E te guarde, te proteja, te ame e se revele a você. Em nome de Jesus. Amém? Claudinha, vamos orar para a sua vida? Quem desligou esse ar-condicionado em nome de Jesus Cristo? Vocês ainda não entraram no céu. O céu é movido pelo fogo do Espírito. Oh, meu Deus. Vamos orar por Claudinha? Amém. Amém. Gente, vamos orar por Cláudia e também quero falar do nosso São João, tá? Nosso ajuntamento de panela. Amém? Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida de Cláudia, Pai. Que o Senhor toque no coração de Cláudia cada vez mais. E que ela te conheça e prossiga em te conhecer todos os dias. Nós abençoamos a sua vida e declaramos a tua presença sem fim sobre a vida dela. Em nome de Jesus. Que haja saúde, que haja vigor, que haja alegria e transformação. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Gente, olha só, sábado a gente poderia fazer um ajuntamento de panela. A gente poderia fazer uma festa, um São João.
para a gente poder ficar junto até o sol raiar. O que vocês acham?